Muito bem, quero saudar a todos que estão reunidos nessa noite, os que estão vendo pela internet. E nessa mensagem agora, nós vamos falar sobre a vida de Deus. A vida de Deus, a vida que não acaba mais. E nós vamos ler um texto bíblico que vai trazer luz a esse tema que nós vamos falar, a vida de Deus em nós. Gênesis capítulo 2, e versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Então, quando você estuda e vê a origem da criação, Deus cria o céu, Deus cria a terra, Deus cria os animais, as águas. A Bíblia diz que Deus fez o céu e tudo que nele há. E a Bíblia diz que Deus fez a terra e tudo que na terra há. Tudo que há no céu está em obediência a Deus. Já a terra é diferente. A terra, Deus criou a terra. Mas quando o homem cai da presença de Deus, a terra se torna um planeta em desobediência. Um planeta em rebelião. Quando se fala alguma coisa concernente ao domínio e governo de Deus, as pessoas estranham. Porque o governo de Deus estava no homem vivo no Espírito. Porque Deus é Espírito. Mas não foi o mundo físico que fez o mundo espiritual. Foi o mundo espiritual que fez o mundo físico. Nós vivemos no mundo regido pela física. E Deus governa de um reino que ele é espiritual. E por isso, para que nós vivêssemos nesse mundo, Deus também nos fez com os elementos da terra. Ele pegou o pó da terra, porque nós havíamos de viver nesse planeta terreno, mas ele soprou pelo nariz do homem o fôlego da vida, que nós chamamos de a vida de Deus. Jesus diz em João 10, ele diz: Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Jesus está se referindo à vida de Deus. A vida que Adão perdeu. Adão não morreu fisicamente. Deus disse a Adão: certamente tu morrerás. Se você tocar nesse fruto do bem e do mal e desobedecer uma ordem direta de Deus, certamente você morrerá. Deus estava falando de um reino onde tudo está em obediência a Deus. E agora Deus constrói a terra, cria a terra, gera a terra e tudo que nela há. E cria um novo ser que tem parte terrena e parte cósmica. Que tem parte do planeta Terra e parte do céu. Então o homem tem parte terrena, mas tem parte do céu. O homem com Deus, ele não é pó, ele é espírito. Mas o homem sem Deus, ele é pó. E ele se inclina para as coisas do pó, para as coisas terrenas. Mas o homem em Cristo, ele é espírito. E ele se inclina para as coisas do espírito, que é do governo de Deus. Por isso que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. O que Jesus falava pelo Espírito só podia ser compreendido quando os discípulos nascessem de novo. Pedro achava que podia resolver tudo com a espada. E a gente vê na palavra de Deus quando Pedro corta a orelha de um soldado romano. E Jesus pega a orelha do soldado e cola de volta. E Jesus diz: Pedro, se eu quisesse, eu clamaria aqui e viria legiões de anjos do céu aqui pelejar por mim. Então Jesus estava sobre um governo espiritual aqui na terra. Mas Pedro ainda não tinha nascido de Deus para compreender as coisas de Deus. Mas quando Jesus aparece aos discípulos e Jesus sopra sobre eles, no capítulo 24 do Evangelho de João, Jesus entra onde os discípulos estão reunidos, ele ressuscitado, e ele sopra sobre eles. Eles nascem de novo. Eles recebem o Espírito
que Deus soprou no nariz de Adão. Eles ainda estavam mortos, ainda estavam separados, estavam só com o pó, fisicamente. Quando Jesus sopra, eles nascem de Deus. E quando Pedro nasce de Deus, Pedro começa a entender as coisas espirituais. Foi transformado. Os discípulos mudaram radicalmente a visão acerca do reino espiritual e da terra. Passaram a valorizar mais as coisas do céu do que as coisas terrenas. Você não vê apóstolo Paulo juntando riqueza na terra. Pode ler todas as cartas de Paulo. Paulo não está construindo prédio. Paulo não está construindo empresa. Paulo não está juntando dinheiro. O apóstolo Paulo, ele estava construindo somente uma vida espiritual. Uma herança eterna. Quando ele vem de Efésio para Jerusalém, aonde Paulo chegava para pregar, que ele vinha pregando nas igrejas no caminho, um profeta dizia: Paulo, você vai morrer. Se você for para lá, você vai morrer nesse lugar que você vai. E Paulo tinha certeza que ele não voltava mais. Tanto é que ele se despediu da igreja de Éfeso. Mas eles não juntavam terreno, juntavam para com Deus. Então é muito fácil conhecer uma pessoa que nasceu de Deus. Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Esse sopro que Deus soprou no nariz de Adão, Deus estava colocando a vida dele dentro do homem. Nós temos o sopro de Deus dentro de nós, mas nós precisamos nos inclinar para o lado espiritual de Deus, para a vida espiritual, e não inclinar só para as coisas terrenas. Porque os interesses daqueles que nascem de Deus é ser incorruptível, é ser imortalizado assim como é o Senhor. Isso é o sopro da imortalidade. Mas quanto mais o homem se inclina só para as coisas terrenas, para as ganâncias terrenas, para a avareza terrena, ele está morrendo cada vez mais diante de Deus. Quando nós temos esse choque com esses falsos apóstolos, temos esse choque com esses falsos pastores que só quer saber de juntar riqueza na terra, bilhões, império, eu mesmo tenho um choque com esse pessoal. Porque eu não vejo o evangelho dessa inclinação materialista maligna. Eu acho isso maligno, né? Nós que nascemos de Deus, nós nos inclinamos para as coisas do espiritual, não para as coisas do físico. Porque as coisas físicas, elas são pó, elas são cinza, elas vão acabar, elas vão perecer. O sangue e a carne não entram no céu, mas o que entra no céu é o Espírito aperfeiçoado. Jesus veio trazer vida e vida eterna. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Jesus está falando de vida, a vida Zoé, a vida de Deus, a vida que não acaba mais. E ele disse: assim como eu vivo pelo Pai, vocês também viverão por mim. Jesus está falando de vida eterna, de vida imortal. O Deus invisível e real é o Deus da igreja. E Jesus nos ensinou: ama mais a salvação, ama mais a vida com Ele do que este mundo. Então, quando Deus forma o homem está no mundo físico, mas vivendo ligado em Deus espiritualmente. Então Adão falava com os pássaros, Adão falava com todos os bichos e animais. Adão poderia sentir as coisas, perceber as coisas. Ele tinha o espírito da vida de Deus. E Adão era totalmente sensível às coisas espirituais e aos animais, porque tinha o equilíbrio no seu espírito da vida de Deus. Quando o homem morre, morre o espírito do homem, e o homem se torna um homem totalmente natural. Então, por isso que uma pessoa que não conhece a Deus, ele crê em qualquer coisa.
fizer um milagre, ai, o que é que eu quero da minha casa para você? Eu encontrei. Você acredita em qualquer coisa. Quando você nasce de Deus, você sabe o que é de Deus e o que não é. Porque você nasceu dele. A Bíblia diz que aquele que não conhece a luz, trevas para ele é luz. Isso está em Isaías capítulo 5, versículo 20. O Senhor fala, ai daqueles que chamam o bem de mal e que chamam a luz de treva e treva de luz. E ai daquele que diz que o amargo é doce e o doce é amargo. Quando a pessoa não conhece a Deus, até o amargo para ele chama de doce. Uma coisa que não vale nada, ele está lá, ai que coisa maravilhosa. Maravilhoso é Jesus. Se inclinar, aqueles que são do Espírito, se inclina para as coisas do Espírito. Jesus nos ensinou nós amarmos a vida espiritual para que nós recebêssemos em nosso espírito novamente o fôlego da vida de Deus e voltássemos como na origem, ser novamente homem espiritual, com comunhão com Deus, contemplando o Senhor na beleza da sua santidade. Mulheres e homens espirituais que têm comunhão com Deus e que o objetivo o esforço é negar essa natureza, é deixar essas ganâncias desse mundo para ter uma vida somente com Deus. Que Deus abençoe e até uma outra oportunidade que o Senhor preparar. Amém? E graças a Deus.